Em 1986, aconteceu o maior acidente nuclear de toda a história. Matou milhares de pessoas e deixou um grande estrago na cidade de Chernobyl. Essa tragédia ocorreu na usina nuclear, a cerca de 20 quilômetros da cidade, na antiga União Soviética. Sim, esse acidente contribuiu com o fim da União Soviética. O acidente de Chernobyl aconteceu no reator 4 da usina, às 1h23 da madrugada, e foi o resultado de uma falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens de protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grande erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante o teste de segurança, que estava em curso, e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante os dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Bom, logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros locais foram convocados para apagar o incêndio, mas acabou que o trabalho dos bombeiros não trouxe tantos resultados, e por esse motivo foi decidido jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. E apesar da gravidade do acidente, a população da cidade só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. Os 50 mil habitantes na época foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. E ainda, a população foi orientada a não levar seus pertences e foi informada que se tratava de uma evacuação temporária. Portanto, os habitantes foram obrigados a abandonar alimentos e até mesmo seus animais domésticos. E além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. E com isso, tudo em um raio de 30 quilômetros de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. E por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. E essa comissão era chamada de liquidadores, que realizavam diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns deles trabalhavam acompanhando apenas os níveis de radiação, mas existiam também aqueles que eram responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, como, por exemplo, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. E claro, muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão da época. E ainda, uma estrutura de contenção foi construída para impedir o vazamento de mais material radioativo em Chernobyl. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, que eram todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, que era uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu sua situação se agravar na década de 1980 com a guerra do Afeganistão e o acidente nuclear. A Bielorrússia, por sua vez, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl, porque cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado, e com isso o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação.
Além disso, um quarto das florestas bielorrússias foram contaminadas e atualmente entre 1 e 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. E as estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos até que se torne segura para a habitação humana. Mas apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas elas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. Já no quesito saúde, houve ao menos 4 mil casos de câncer de tireoide. E além disso, foram registrados casos de leucemia e outras formas de câncer agressivas em longo prazo. Também problemas de circulação e catarata, fora as consequências psicológicas geradas pelo incidente. Já no quesito ambiente, houve a contaminação em cadeia. O solo, a vegetação que extraía nutrientes deste solo, o gado que se alimentava dessa vegetação e, por fim, as pessoas que tomaram leite das vacas contaminadas. E vários animais apresentaram mutações genéticas e muitos morreram, o que gerou também um aumento de animais selvagens nessa região. Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. O julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl, que atualmente é uma cidade fantasma, assim como Pripyat, e 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessas 6, 3 foram condenadas a 10 anos de prisão. Viktor Bryukhanov, gerente da usina de Chernobyl, Nikolai Fomin, engenheiro-chefe, e Anatoly Dyatlov, vice-engenheiro-chefe, e era quem estava supervisionando o experimento que resultou no acidente. Bryukhanov e Dyatlov cumpriram apenas 5 anos de prisão, sendo que Bryukhanov atualmente reside em Kiev, e Dyatlov, que estava no reator 4 durante o momento da explosão, passou o resto da sua vida com complicações médicas, em decorrência da quantidade de radiação a qual ele foi exposto. Ele acabou morrendo em 1995, mas manteve a sua inocência e culpou a mecânica defeituosa da usina pelo desastre. Fomin, por sua vez, tentou se matar durante o próprio julgamento, usando as lentes dos seus óculos para cortar os pulsos. Ele passou 1 ano na cadeia até que foi transferido para uma instituição psiquiátrica, porque teve um surto mental. Vale ressaltar o fato de que as usinas nucleares são muito seguras. O erro que levou ao desastre foi um erro humano de administração e negligência, que poderia ter sido evitado se as normas de segurança tivessem sido seguidas corretamente. Com esse acidente, as usinas que se seguiram ficaram mais seguras e as que já existiam foram adaptadas. Bem, em síntese, o desastre de Chernobyl ele aconteceu devido a um conjunto de erros humanos e também a violações de procedimentos de segurança que ocorreram na época. E basicamente, no dia 25 de abril de 1986, alguns técnicos eles realizaram um teste no reator Chernobyl 4 durante um procedimento de desligamento de rotina, com o objetivo de determinar quanto tempo as turbinas elas seriam capazes de girar após uma queda abrupta de energia. E alguns dos erros cruciais que foram cometidos durante esse experimento pelo operador da usina foram a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e também o desligamento de 4 das 8 turbinas de água que refrigeravam esse reator. Porém, após perceber esse erro, já não dava mais para voltar atrás, até porque a reação nuclear que estava acontecendo já estava muito estável e a quantidade de energia que o reator estava produzindo já ultrapassava cerca de 100 vezes mais do que a potência usual dele. Bem, e a partir disso, os técnicos da usina eles decidiram que era necessário bombear gás xenônio para absorver os nêutrons que foram emitidos pela fissão nuclear, porém a estabilidade do reator ela deixou impossível esse controle. E então eles decidiram inserir algumas hastes contendo boro de forma manual para frear essa emissão de nêutrons. Porém, essas hastes elas expeliram um volume de água para o reator, e depois essa água ela sobreaqueceu e evaporou, produzindo uma pressão tão grande que soltou a placa de cobertura do reator e então foi liberada uma grande quantidade de vapor que foi responsável por liberar produtos
da fissão nuclear. E logo após essa primeira explosão, aconteceu uma segunda explosão que fez com que o núcleo do reator, na verdade, ele fundisse e começasse um incêndio, formando uma nuvem de gases que escapou para a atmosfera.